De facto, o Bloco de Esquerda apresentou um requerimento nesta Comissão para que a Sra. Ministra pudesse vir dar explicações sobre um conjunto de medidas que o Ministério da Educação tem vindo a anunciar e a implementar. O Decreto-Lei sobre reorganização curricular, o despacho de organização do ano letivo, aquilo que são as medidas previstas na resolução do Conselho de Ministros relativamente à consolidação orçamental e ainda modelo de avaliação de desempenho. E ainda bem que falamos de números nesta primeira ronda, Sra. Ministra, porque de facto aquilo que está neste momento em causa é saber se já houve uma informação da Direção-Geral do Orçamento relativa ao ano anterior, dizendo-nos que a saída de 5.000 professores durante o ano de 2010 ajudou a pagar os custos com os submarinos. É bom saber agora as medidas que foram anunciadas e postas em marcha pelo Ministério da Educação, exatamente quanto é que vão custar à escola pública e aos professores. Quanto é que a escola pública vai pagar, quanto é que os professores e os alunos vão pagar, para que se façam medidas de restrição orçamental que têm efeitos absolutamente desastrosos naquilo que é a qualidade da educação pública, e eu acho que é isso que nós temos que discutir esta mesma tarde. Sra. Ministra, vou ser absolutamente clara. Hoje, no dia de hoje, de acordo com os compromissos que foram aqui assumidos pelos diferentes grupos parlamentares, o Ministério da Educação tem não uma, não duas, mas 3 moções de censura à política educativa que tem vindo a ser seguida pelo Ministério da Educação. Bloco de Esquerda, CDS e PCP já se comprometeram a apresentar nesta Assembleia apreciações parlamentares no sentido de impedir que seja aplicada nas escolas a reorganização curricular que foi publicada pelo Ministério da Educação recentemente. Ou seja, esta Assembleia vai ser chamada a votar se está ou não disposta a permitir que no próximo ano letivo as escolas não tenham capacidade de fazer o trabalho com a qualidade necessária que tem vindo, aliás, a ser os objetivos anunciados pelo Ministério da Educação. É que, Sra. Ministra, olhando para o Decreto-Lei da reorganização curricular, o que é de facto absolutamente estranho é que nós discutimos nesta anterior ronda este estudo de 438 páginas. Sobre a reorganização curricular, não há sequer uma folha A4 que justifique os cortes que são feitos no estudo acompanhado, na área projeto, o fim do par pedagógico na disciplina de EVT. Não há uma única justificação pedagógica, não há uma única avaliação do processo que foi feito até agora, não há uma única avaliação do que é que foi este percurso de reforma curricular, que foi, aliás, iniciado durante o tempo de um anterior governo do Partido Socialista. E, Sra. Ministra, devo dizer-lhe, não é o Bloco de Esquerda que diz isto, são os sucessivos pareceres que surgem de todos os parceiros e de todos os agentes no campo educativo. Veja o parecer que vem do Conselho Nacional de Educação, como sabe, tem uma representação muito vasta, opiniões políticas e ideológicas muito diferentes, mas que diz, sobre reorganização curricular do básico, a mudança é essencialmente determinada por uma racionalidade orçamentária. Parecer sobre reorganização curricular no secundário. Das razões apresentadas, apenas uma resulta evidente: redução orçamentária, ou seja, diminuição do número de docentes. Avançar com medidas nessa ótica economicista, sem atender às exigências atuais de formação dos jovens, terá consequências muito negativas para a educação em Portugal. Sobre despachos de organização curricular, é extraordinário que a Sra. Ministra já reuniu tantas vezes com os colégios que têm contratos de associação e recusou-se sempre, sucessivamente, a reunir com as organizações sindicais, com as plataformas representativas dos pais, para negociar a organização do ano letivo. O que é que diz o Conselho de Escolas sobre o seu projeto de despacho sobre a organização do ano letivo? Não se constitui como um instrumento para a boa e eficiente gestão das escolas, antes pelo contrário. Consequentemente, afeta a qualidade dos serviços educativos prestados. Em que apoio educativo, escola a tempo inteiro, atividades de substituição, desporto escolar, desenvolvimento de projetos educativos, tudo, Sra. Ministra, não resta absolutamente nada. E, portanto, tem havido umas trocas de argumentos relativamente interessantes entre o Sr. Primeiro-Ministro e o PSD.
Tem dito o Sr. Primeiro-Ministro. O que o PSD quer fazer é despedimentos massivos na função pública. Bom, juntando despachos de organização curricular com os cortes que são feitos nas horas disponíveis das escolas, juntando o projeto de reorganização curricular com o fim do par pedagógico em EVT, com o corte da área projeto e a redução daquilo que é o estudo acompanhado, estamos a falar de despedimentos massivos na escola pública. Estamos a falar de um próximo ano letivo sem que as escolas tenham os recursos necessários para fazer o seu trabalho. E o que é que acontece durante esta discussão? O Ministério da Educação acha que aquilo que é importante é pedir às escolas e aos professores que se concentrem a fazer um modelo de avaliação de desempenho que é absolutamente impraticável e não aplicável nas escolas. Temos hoje departamentos que têm 262 professores, 245 sujeitos a processo de avaliação de desempenho, em que é suposto 3 professores, mais o Presidente da Comissão Coordenadora de Avaliação de Desempenho, estarem presentes no júri de avaliação de 250 professores. Ou seja, estamos na perspectiva de para o ano temos 30 mil professores a menos na escola pública. O que é que o Ministério da Educação quer fazer? Quer, pura e simplesmente, que as escolas se entretenham neste momento a fazer um modelo de avaliação de desempenho que não interessa a ninguém. E, portanto, Sra. Ministra, eu quero lhe perguntar, não pode haver este estudo para a reorganização dos colégios com contratos de associação e não haver um único estudozinho que justifique, tenha qualquer justificação pedagógica para aquilo que é a reorganização curricular. Não foi feita uma avaliação do que é que foi o desempenho da área projeto nas escolas e o que é que ela permitiu. Não foi feita nenhuma avaliação. A Sra. Ministra vem-nos falar dos resultados dos testes da OCDE e tudo aquilo que foi feito ao nível dos hábitos de estudo, no estudo acompanhado. A Sra. Ministra não tem uma única razão para nos dizer. A Sra. Ministra chega a um projeto de reorganização curricular, acaba com o par pedagógico, ou seja, mata a lógica prática que existe nesta disciplina e não justifica absolutamente nada, tem que nos justificar qualquer coisa. Tem também que nos dizer a que propósito é que nós continuamos com um modelo de avaliação de desempenho que não serve para nada, Sra. Ministra, e que só dificulta a burocracia nas escolas, só dificulta a vida dos professores. Hoje, a Sra. Ministra não pode sair daqui sem responder a estas perguntas. Tem impedido reuniões, tem impedido debate, mas este é o momento em que a Sra. Ministra tem que se explicar nesta Assembleia da República. Senão, Sra. Ministra, tem de facto uma moção de censura à política educativa que está a ser levada a cabo pelo Ministério da Educação e um outro processo vai ser iniciado para o qual o Ministério da Educação não vai contar. Muito obrigada.